Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Galera, já tem um tempo que eu prometi, gravar um vídeo para vocês falando o que eu sei e o que eu acho sobre os tais caixões da FEMA. É sempre um tema pedido pela galera aí. É sempre um tema meio polêmico, porque muita gente tem informação sobre o assunto, e às vezes espera agregar mais coisas. E como é um tema que eu prometi, gravar um conteúdo aqui para vocês, e acabou ficando superado por outros assuntos que aconteceram. Também tive lá, sei lá, a minha crise, de vontade em continuar aqui com o canal. Então atrapalhou, essa questão do projeto, dos vídeos que eu havia agendado, havia programado para publicar para vocês. E quanto mais demora eu gravar um vídeo como esse, mais vai gerando expectativa na galera. Falar sobre caixões da fé, que eu considero que é um assunto muito complexo, porque envolve vários outros temas paralelos, ele envolve também, ou exige da minha parte, muita organização. Para que eu tente me resumir ao máximo, para não me estender muito no vídeo, para que eu tente também, na organização das minhas ideias, não me repetir nas coisas que eu falo, para o vídeo ficar mais objetivo, e não enrolar vocês. E ao mesmo tempo seria muito irresponsável da minha parte abordar esse tema de maneira muito superficial. Porque vai ficar dois pontos em debate. Não vai agregar nada de diferente para quem já esperava alguma coisa e vai acabar ficando frustrado, porque eu não agreguei mais conteúdo ainda para ele. E acabo não esclarecendo, não informando aqueles que estão meio que à parte desse assunto. Tem interesse, tem curiosidade, mas nunca se aprofundaram muito na coisa. Então eu tenho que tomar esse cuidado quando eu vou gravar esse vídeo aqui para vocês. Os caixões da FEMA sempre chamaram a minha atenção. Por isso que eu acho que a galera pede muito para fazer esse conteúdo. E é natural, né? Porque são caixões, e o que vai no caixões são corpos. Então parece que exige, por trás disso, algum tipo de explicação, que só pode levar para o lado da conspiração. Porque quando a gente ouve falar sobre os caixões, acompanha algum conteúdo, acessa algum blog, algum site que trata do assunto, sempre tem um teor conspiração por trás, sempre tem aquele impacto da relação entre caixões e mortos, ou seja, mortes. Sempre aparece uma ideia de que o número, o volume, a quantidade desses caixões é absurdo, portanto, o número de mortos esperados pelos donos dos caixões é igualmente absurdo, tem que ser proporcional ao volume dos mesmos. Então a gente fica preocupado, eu pelo menos fico preocupado quando eu falo de caixões da FEMA. Eu não fico curioso. Porque eu tenho outras perguntas a respeito do caixão. O caixão é dessa forma, o caixão é dessa maneira, está em tal lugar. Muito legal isso daí, mas a ideia que fica na minha cabeça aqui é para que serve o caixão? Para colocar corpos. De quem? E quem é que foi lá e bolou essa ideia de criar esses caixões? Por quê? O que ele está esperando? São essas as questões que vêm para minha mente quando eu falo dos caixões. E falar dos caixões existe, como eu disse para vocês, um complemento com outros temas. Porque para falar dos caixões eu tenho que falar dos donos dos caixões, e aí eu vou ter que falar da FEMA, aí eu vou acabar levando ao assunto, do objetivo da existência dos caixões. Vou ter que falar de uma possível agenda da nova ordem mundial, que tem lá um item chamado redução populacional. Então tem outras coisas, cara, relacionadas a esse assunto. Então não dá para falar num videozinho curtinho, resumidinho, padrãozinho de 6 minutos. Fato é que eu acredito na existência dos caixões e a partir daí eu lanço o meu conteúdo. Os caixões existem. Ponto. É complicado você provar por algum meio físico, a existência dos caixões. Mas algumas pessoas já conseguiram se infiltrar em alguns locais reservados e filmar, fotografar os caixões. Muita gente que trata desse assunto de conspirações sabe alguma coisa sobre os caixões, certo? Então eles existem, estão lá para pronto emprego, inclusive distribuídos, bem guardadinhos, prontos para ser usados a qualquer momento. Existe até uma possível justificativa para a existência do mesmo, que é aí que entra a parte do qual eu fico preocupado. Porque nesse ponto, se você acreditar que existem os caixões, esse negócio deixa de ser uma conspiração, uma teoria conspiratória, que geralmente tem um processo de desinformação para tirar a credibilidade do assunto, e passa a ser uma preocupação, porque é um fato.
Então não é mais teoria da conspiração, é um fato. Então se existe o caixão, eu volto de novo com vocês. Alguém vai ficar dentro dele. E se existe o caixão é porque alguém espera colocar pessoas dentro dele. E o que eles estão esperando? Pela quantidade de caixões, né, seria um evento de morte em massa. Mas espera aí que a gente pode chegar lá. Vamos começar falando da FEMA, galera. A FEMA é uma organização governamental dos Estados Unidos. Para ficar mais bonito de falar, é uma agência federal de gerenciamento de crise ligada ao Departamento de Segurança Interno, né, dos Estados Unidos. Olha que coisa mais oficialmente bonita de se dizer, né? Em tese, né, a sua função seria coordenar uma resposta, uma reação para eventuais desastres que ocorressem dentro do território norte-americano e que fossem de grande porte, de grande impacto. Então, basicamente é isso a FEMA, né? Ela serve para dar suporte, né, ou intervir diretamente, mais ostensivamente, de maneira mais organizada, né, em eventos que coloquem a nação em risco. Então a gente já pensa em coisas do tipo grandes cataclismas, né, uma catástrofe natural, ou quem sabe uma grande pandemia com muitos milhares de mortos, né, e aí a gente já volta de novo à questão dos caixões, mas a FEMA é muito mais do que isso. A organização chamada FEMA é muito além de caixões, ela é muito além, né, de ser uma agência que atua em momentos de crise ou durante uma tragédia, um terremoto, um vulcão. Não, a FEMA é muito maior do que isso. Começa pelo grande orçamento que ela recebe, né, que são lá milhares e milhares de dólares por ano. Certo? E são, né, investimentos, né, governamentais, públicos, que ninguém questiona, ninguém pergunta exatamente para que a FEMA está gastando aquele dinheiro, aonde, como. Só mandam o dinheiro para a FEMA, né, uma boa parte dele vem do orçamento negro, ou uma boa parte do dinheiro que vai para a FEMA vai para o orçamento negro, eu não sei, que é aquele ralo, né, que suga dinheiro dos norte-americanos, por isso que eles têm essa necessidade de saquear o mundo inteiro, né, de juntar recursos, de juntar grana, porque eles gastam muita grana, principalmente de maneira aí, né, obscura, fora, né, da tela de percepção das pessoas, é o chamado orçamento negro. E a FEMA se enquadra, né, no meio disso tudo, porque ela recebe muita grana. Mas se você tiver a curiosidade e pesquisar um pouquinho mais, né, sobre a FEMA, você vai perceber que ela é muito maior do que só uma agência que atua em desastres. Como eu disse para você, por exemplo, ela pode atuar, dependendo das circunstâncias, do caso, né, em questões mais extremas. A FEMA pode assumir, inclusive, o poder governamental dos Estados Unidos. A FEMA pode, né, ser o novo Estado, né, o novo governo dos Estados Unidos. Então, durante uma intervenção militar nos Estados Unidos, sei lá, ocasionada por uma guerra civil, né, ou um desastre que desestruturou, né, a capacidade de organização governamental deles, né, ou durante uma lei marcial, que inclusive pode ser imposta pela própria FEMA, né, ela pode chegar ao ponto de assumir a presidência da República, o comando, a organização da presidência. Ela tem membros destacados e preparados para assumir, né, essa posição dentro do governo. Né? Inclusive, ela pode até baixar uma nova constituição emergencial, se assim for exigida. Então, por aí você vê que a FEMA não é uma organização, né, simples que fica por ali, ou uma ONG, uma coisa meio, né, sei lá, conspiratória, meio fantasiosa. Não, ela é séria. Quando se envolve a FEMA, a coisa é séria. A parte física, a parte operacional da FEMA é distribuída, né, em todo o território norte-americano, inclusive fora dele, talvez às vezes, né, com nomes fantasias, né, em outros países, para não fazer a relação, né, de uma espécie de intervenção norte-americana em território estrangeiro. Mas o fato, galera, é que existem bases, né, operacionais, né, postos da FEMA distribuídas pelo mundo inteiro, galera. Além disso, também a FEMA possui, né, pessoal de campo treinado, capacitado, com equipamentos de última geração, né, para prestar diversos tipos de intervenção dentro das suas atribuições, né, como, por exemplo, socorro, resgate de pessoas, ou até mesmo, cara, em outras circunstâncias, como eu queria apontar para vocês, até de intervenção rápida. Então você vai ter gente trabalhando na FEMA, do pessoal da FEMA, pessoal de campo, né, que está preparada, por exemplo, para socorrer pessoas durante um desastre, mas está preparado para atuar, por exemplo, sei lá, numa situação de desordem civil. Né? Eles têm treinamento, equipamento, inclusive
É um volume de pessoal muito grande preparado para isso. Podem atuar tanto durante uma ameaça biológica, uma ameaça química, um ataque de um país inimigo, como, por exemplo, durante protestos, que podem ocasionar o caos, onde o governo possa perder o controle da ordem na região. Então a FEMA, inclusive, pode ser convocada a intervir nessas circunstâncias. Aí você percebe que a FEMA não é só para atuar em questões de desastres mais tradicionais, como a gente entende. Seria um desastre para o governo norte-americano eles perderem o controle, correto? Então a FEMA, inclusive, está capacitada para atuar dentro dessas circunstâncias. Esse pessoal todo que eu citei para vocês, inclusive os seus equipamentos para pronto emprego em circunstâncias extremas, eles estão distribuídos nesses chamados postos. Essas bases operacionais que eu citei para você, estão espalhadas, distribuídas por todo o território de maneira estratégica. São os famosos campos da FEMA. Alguns desses postos são chamados campos da FEMA. Por quê? Eles se assemelham a campos. E, para ser mais exato, se assemelham a campos de concentração. Parece mais aquelas cadeias tradicionais, quando você passa na frente de um presídio, ou quando você vê num filme, num seriado, aquela base meio esquisita, com vários portões, muitas câmeras de segurança, muito pessoal fazendo a segurança externa. Uma dificuldade incrível para você saber o que acontece lá dentro, com grandes muros, torres em posições estratégicas, atiradores, tem aquele espaço de exclusão para o público não acessar o local. É altamente e muito rigorosa a segurança local dessas bases aí. E, inclusive, alguns locais, algumas bases dessas são localizadas em pontos bem sigilosos, galera. Você sabe que é algo relacionado ao governo, você sabe que tem uma grande segurança envolvida ali naquele local, na proteção do local. E tem mais alguns detalhes sombrios, que talvez seja o que eles tanto guardam, impedindo o público de saber o que tem lá dentro. São os detalhes que chamam a atenção a respeito desses campos. A FEMA possui, dentre esses equipamentos, alguns sigilosos e outros não, possui muitos veículos operacionais de intervenção. São veículos, alguns deles destinados e equipados para operação de socorro e resgate, e outros veículos com outros tipos de finalidade. Muitos deles são identificados e outros são descaracterizados. Esses veículos com finalidades diversas, diferentes da de resgate e socorro, são veículos para ação rápida, ação operacional de intervenção. É aquele pessoal que vai para campo com armas, ao invés de equipamentos lá de socorro. Entende isso? É diferente, cara. Eles também possuem, dentre lá os seus veículos operacionais, caminhões e ônibus. A grande maioria deles adaptado para transporte de massa. Não é para transporte de uma equipe de segurança, uma equipe operacional ou uma equipe de socorro. Eu estou falando de caminhões e ônibus preparados, adaptados para transportar centenas de pessoas, se assim for necessário. A FEMA chega a ter, dentro da sua disposição, vagões de trem para transporte de massa, para transporte de pessoal. Só que ela não tem esse tanto de agentes operacionais para transportar assim. Ou seja, esses veículos estão lá prontos para serem empregados no transporte da população da qual a FEMA vai tratar. Se não é uma ambulância, e no caso seria um ônibus, por que deslocar em massa pessoas, se a finalidade da FEMA seria a prestação de socorro, por exemplo? Porque um ônibus que pode aí transportar 40, 50 pessoas, por que eles existem? Por que eles são comprados pela FEMA? Por que eles estão lá? Se eles não vão servir para prestar socorro, para que eles vão servir? Tá vendo como a FEMA é meio sombria, ela é meio misteriosa demais? Entre outros equipamentos também suspeitos, e que a gente pode fazer essa relação contra desconfiar do objetivo da existência da FEMA, existem também rumores de que nesses campos estão protegidos lá guilhotinas e fornos crematórios. Bom, aí é já a questão da especulação e vazamento de quem trabalha ou de quem não conseguiu acessar esse tipo de local para ver com os próprios olhos. Mas dá para você imaginar que se está tão protegido assim o campo da FEMA, pode ter, dentre tantas outras coisas, exatamente as tais guilhotinas da FEMA, que são famosas no mundo da conspiração, e os fornos crematórios, que são os fornos que descartam os corpos das pessoas. E além de tudo isso que eu citei para você até agora,
também tem lá os tais caixões. Os caixões, muitas vezes, não ficam só localizados nessas bases operacionais da FEMA. Esses caixões ficam distribuídos, né, pelo território inteiro, inclusive pelo mundo, em locais meio rigorosamente protegidos e sigilosos. Né? Ficam lá cobertos, ficam em containers. Né? Ninguém sabe exatamente o que é aquilo, mas é alguma coisa de algum governo que é secreto. Fica mais ou menos, né, essa impressão da coisa. Não, ninguém pode chegar perto daquele negócio coberto com a lona ali, porque o governo não quer. Tem homens armados protegendo aquilo, tem câmeras de vigilância e tal, tem cerca elétrica. Não vou chegar perto. Mas eles estão lá. Né? Existem esses pontos de distribuição dos caixões e eles estão lá. Né? Na sua quantidade, no seu volume absurdo. Chegam a ser milhares desses caixões. E não faz sentido, se a FEMA é tão organizada para intervir em todo o território, inclusive fora dele, não faz sentido ela concentrar esses caixões em um único local. Caso ela precise, né, utilizar esses caixões de verdade, ela precisa, além do deslocamento, precisa que esses caixões estejam o mais perto possível dos locais de emprego. Entendeu? Os caixões, né, digamos que eles são com características especiais, peculiares. Eles têm uma capacidade de vedação total, né, para impedir o contágio ou a contaminação dos corpos que estão lá dentro para o ambiente externo. Né. Cada caixão desse tem capacidade para 3 a 5 corpos, né, em uma única unidade. E se você levar em consideração que a quantidade, né, o número desses caixões ultrapassa, né, os milhares, então se você tem uma conta de que existem 1 milhão de caixões da FEMA, né, nesse modelo que eu destaquei para você aqui, então eles esperam preencher esses caixões com pelo menos de 3 a 5 milhões de pessoas. É muita gente, cara. É muita gente. E é a parte que me preocupa. Os caixões são suspeitos, são impactantes e tudo, mas eles não são exatamente o problema. Né? A questão que me preocupa, que me chama a atenção ali, é o que eles escondem da população, que chega ao ponto deles estarem preparados, né, para usar esses caixões. Quem eles vão colocar dentro dos caixões? O que eles esperam? Qual evento, né, é esse que vai causar a morte de milhares e milhares de pessoas, né, digamos eu, ao mesmo tempo, sobrecarregando inclusive o sistema funerário, né, e aí exigiria, né, ao uso desses caixões, como por exemplo o risco biológico que milhares de corpos em putrefação ao ar livre podem oferecer às pessoas vivas. Então eles precisam, né, que o sistema funerário, né, caso não consiga absorver, né, essa quantidade, esse volume de pessoas mortas ao mesmo tempo, em uma situação de emergência eles precisam dar um fim nesses corpos da melhor forma possível, para manter uma certa ordem. Então volta àquele ponto, cara. Caixão só serve para uma coisa, para conter corpos. Num volume observado que a gente destacou aqui, supostamente, né, eles esperam um evento de morte em massa. E aí a gente começa a especular, que evento é esse? Como assim eles esperam e estão preparados para um evento desse porte? É que atingiria o mundo inteiro, né, senão os caixões não estariam distribuídos pelo mundo inteiro, né, gerando um colapso total, inclusive sobrecarregando até os sistemas funerários, exigindo, né, em casos extremos, a participação da FEMA, né, e o emprego desses caixões. Então o que eu quero dizer para vocês aqui é que tanto a FEMA, né, e a própria existência desses caixões são a prova de que eles, e aí é um tema que a gente já pode abordar em outra oportunidade, existe lá um grupo que domina o mundo lá, nos governos sombrios, né, os governos das sombras, né, ou sei lá, entre os Illuminati, você chama como quiser, existe um grupo que domina o mundo, né, e que controla tudo isso, né, e tem uma percepção, tem um acesso a fontes de dados, de informações, muito acima da nossa capacidade de percepção. Então eles sabem muito mais do que a gente, do que vai acontecer. A gente só especula, a gente só suspeita, a gente só desconfia. Eles não, eles têm certeza. Então, a FEMA e a existência desses caixões são a prova de que eles estão preparados para um evento de morte em massa que pode colocar em risco a própria humanidade. Senão eles não ficariam tão, né, preparados assim, não estariam tão, né, dispostos a investir tanta grana em algo assim. Entenda, os caixões não são exatamente o perigo, cara. O perigo é o motivo da existência dos caixões. O fato, galera, é que eles sabem que algo muito impactante, muito grande vai acontecer muito em breve. Né, que seria talvez, né, para justificar a existência dos caixões, seria algo como um tal de evento de morte em massa que eu citei para vocês. Né, pode ser algo artificialmente, né, programado, provocado, né, por um grupo, por exemplo, que estaria até por trás da própria existência da FEMA. Né, então aí você pode enquadrar, sei lá, uma guerra,
você pode enquadrar, né, um risco biológico, como por exemplo uma pandemia de uma doença criada artificialmente, né, ou quem sabe a utilização de uma arma secreta. Aqui seria, né, uma visão dentro de uma situação controlada. Inclusive, a existência da FEMA já significaria que eles estão esperando ou provocariam a situação e já estavam preparados para as consequências delas. Ou pode ser algo maior, galera, que vai além da capacidade de controle deles. Está fora da programação deles, mas que eles já sabem que vai acontecer. E aí você pode especular ainda muito mais além, né, de maneira até mais fantasiosa, como por exemplo uma invasão extraterrestre, ou um evento natural, né, que supere a capacidade deles de controle, como por exemplo mudanças climáticas drásticas, né, uma questão geológica, terremotos, ou vulcões entrando em erupção em cadeia, criando um colapso do nosso sistema. Pode ser um evento ainda maior, um evento planetário, um evento cósmico, como por exemplo o impacto com um corpo celeste em direção à Terra, criando uma situação de catástrofe, né, fora de controle. Né? E cara, a gente podia ficar horas debatendo, né, o que poderia ser, que causaria esse evento de morte em massa. O fato é que eles esperam que isso vai acontecer. Não dá para você ter certeza se eles vão estar por trás, né, do tal evento. E aí justificaria eles estarem preparados dessa forma. Ou então, eles sabem que vai acontecer esse evento, independente da interferência deles, e mesmo assim, sabendo, eles estão preparados de toda forma para o tal evento. Porque se vai causar a morte de milhares de pessoas, para manter uma certa ordem para quem sobreviver, eles vão precisar, dentre várias outras ações, conter o risco biológico dos corpos. Aí você entende a existência dos caixões. De qualquer forma, em ambas as hipóteses, eles sabem que algo vai acontecer. Eles sabem que esse evento vai causar a morte de milhares de pessoas ao mesmo tempo e sabem que devem estar preparados para isso. Pode ser um evento provocado, inclusive, por eles próprios, ou pode ser um evento que está acima da capacidade deles, mas que eles já sabem, né, quando deve acontecer, ou mais ou menos, né, quais vão ser as suas consequências, e estão preparados igualmente. Então, galera, para não estender ainda mais esse vídeo, eu tenho que dizer para vocês, a gente precisa em outra oportunidade, em outro conteúdo, debater o eles, quem são eles, né, e o que eles sabem que a gente não sabe, que é tão secreto, que é tão conspiratório assim, que tipo de evento pode causar, né, a necessidade de você utilizar esses milhares de caixões. Né? A agenda da nova ordem com o item de redução populacional é algo que a gente pode relacionar inclusive com o atual momento, né, no caso de uma pandemia. Uma simples pandemia como essa, que já matou, simples naquela, né? Que já matou milhares de pessoas, né? Invariavelmente, em vários países mais subdesenvolvidos, já causou o colapso do sistema funerário. Então, se você pegar uma doença ainda mais mortal, ou um outro evento qualquer, que cause a morte de milhares de pessoas, sobrecarregando a capacidade dos governos, né, de absorver as suas consequências, você sabe que vai precisar, né, de, por exemplo, esses caixões, para conter o risco biológico dos corpos. É isso, o caixão basicamente é para isso. O que vai ficar essa dúvida para você a partir de agora, do que é que eles sabem que a gente não sabe. Porque a certeza é essa, eles sabem de alguma coisa. E a existência da FEMA, e todo o aparato de suporte que ela possui, inclusive os caixões, prova isso. Eles sabem de alguma coisa, e essa coisa é relacionada diretamente à morte de milhares de pessoas, que exige, inclusive, a atuação deles nesse caso. E aí, gostou do vídeo? Cara, eu não gostei muito porque eu sei que eu preciso fazer, né, vários outros conteúdos paralelos a esse, né, para complementar, né, o contexto inteiro. E aí sim você vai entendendo a coisa. Por exemplo, a existência da FEMA pode estar ligada, né, com a questão dos caixões ao exercício do Rex 84, por exemplo. E aí já tem que ser em outro conteúdo. Pandemia, doenças artificialmente criadas ou não, que vão causar a morte de milhares de pessoas, pode exigir, né, a intervenção de um órgão governamental preparado para esse tipo de coisa? Sim. A aproximação de um corpo celeste que vai criar um colapso da estrutura da humanidade também pode exigir, né, para quem sobreviver, né, eles têm que estar preparados para isso. E aí tem outras coisas relacionadas a uma possível, por exemplo, agenda da nova ordem mundial, criar o colapso, né, para gerar o caos, depois estabelecer uma nova ordem através de lei marcial, governo único. Cara, é muita coisa para se debater, muita coisa, cara. Não sei se você gostou, mas eu vou ficar pensando aqui em como organizar o restante, dos outros conteúdos relacionados a esse aqui. Valeu!